Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E hoje vamos falar sobre o progresso espiritual do crente. Capítulo 2, do versículo 1 ao 7, nos diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Podeis sentar? Aleluia. Queridos, nós observamos este capítulo, nós concluímos na última semana o capítulo 1 e nós hoje vamos começar o capítulo 2 falando sobre o progresso espiritual do crente. E quando olhamos para este texto, nós vemos Paulo relatando aos irmãos que ele empreendeu uma grande batalha da fé. Ele batalhou pelos irmãos de Colossos, e ele diz que também pelos que estão em Laodiceia, com um propósito. Paulo diz que era para que os corações deles fossem fortalecidos, eles fossem consolados e eles fossem firmados na fé. Agora, veja bem, porque Paulo combate uma batalha, e é o primeiro ponto que nós vamos falar, em defesa dos cristãos. Paulo combate uma grande batalha, como ele mesmo classifica, com um propósito. E antes de falarmos do propósito, veja que ele batalha por eles, pelos colossenses, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o seu rosto em carne. Isso nos mostra que Paulo era um batalhador da fé, um combatente da fé. Paulo era alguém que lutava para que os crentes fossem firmados em Cristo, para que eles fossem enraizados em Cristo. Paulo fala de uma batalha, tanto a batalha que ele travava nas igrejas daqueles dias, como uma batalha levada também para o campo espiritual, na oração. Ele orava por eles, ele batalhava por eles. Mas quando nós falamos sobre esta batalha, nós precisamos trazer à memória
O contexto histórico da epístola. Vocês sabem muito bem que esta carta foi escrita para firmar os irmãos, fortalecer os irmãos e preveni-los quanto ao grande avanço de algumas ideias gnósticas que surgiram naqueles dias e que tentavam diminuir a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo. Tentava colocar Jesus como mais um ser que foi criado. Era como os gnósticos diziam. E Paulo, então, ele diz neste versículo 1 que ele empreendeu uma grande batalha. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne. Paulo era alguém que se preocupava com a igreja que ele fundava e com as que ele ajudou a fundar. Quando nós olhamos a história deste valoroso combatente da fé, nós vemos ele falando aos crentes da igreja, aos filipenses, no capítulo 1, do versículo 27 ao 30, ele falando da mesma coisa, falando com os irmãos para que combatessem com ele, para que estivessem unidos com ele. Nós vemos Paulo falando no capítulo 2, e os versículos 1 e 2, da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo também falando, veja o texto: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Veja que Paulo fala aos crentes de Tessalônica com relação ao combate. E ele diz que quando esteve com eles, quando entrou para estar com eles, não foi em vão a sua ida, não foi vã a sua ida. Mas ele faz questão de lembrar os irmãos do que primeiro ele teve que padecer em Filipos. Paulo fala de um período ruim, de um período difícil, de um período negro, aonde ele sofreu, aonde ele padeceu, aonde ele passou por circunstâncias e situações difíceis, mas em momento algum destes 2 versículos, Paulo diz que estes momentos de sofrimento que ele passou, corroboraram para ele desistir, cooperaram para ele abandonar, ou fizeram com que ele viesse desanimar. Pelo contrário, Paulo diz que estes momentos, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como eles sabiam, Paulo diz que este agravo, que este momento de turbulência que ele viveu, não o enfraqueceu, nem o desanimou. Pelo contrário, fez com que Paulo tivesse mais ousadia em Deus para pregar o Evangelho. O que nós aprendemos é que na nossa caminhada cristã, as lutas que nos sobrevêm, elas muitas vezes servem não para nos desanimar, mas para nos impulsionar a sermos mais ousados, a anunciarmos a palavra e o Evangelho do Senhor com mais ousadia, com mais vigor, com mais desejo, com mais vontade. Por quê? Porque se estamos sendo atacados por pregar o Evangelho, é sinal de que estamos no caminho correto, e não podemos parar, não podemos desistir, temos que falar, temos que pregar. Paulo diz: olha, esta situação que eu passei me tornou mais ousado em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate.
Paulo estava dizendo: quanto mais difícil ficava, mais ousado eu estava para anunciar o Evangelho. E esta linha de Paulo, este destemor de Paulo, ele acompanhou também, ele também estava na vida dos discípulos, na vida dos homens de Deus, dos apóstolos de Cristo. Nós olhamos capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João chegam no templo, na porta do templo, para orar, no templo chamado Formosa, para orar, e então ele encontra o coxo, e eles fazem aquele benefício, trazem aquele benefício ao coxo no nome de Jesus. Ele é curado, o homem entra com eles, saltando no templo, está junto com eles. E o que acontece? Eles são presos pelas autoridades e são coagidos a parar de pregar o Evangelho, parar de falar de Jesus. E o que eles fazem? Eles dizem: olha, o que importa para nós mais obedecer a Deus do que aos homens? O que é melhor? Obedecer a vocês e parar de pregar, ou obedecer a Cristo e continuar pregando? E a Bíblia diz que prenderam eles e depois não encontraram. E quando encontraram, eles estavam no templo de novo, ensinando, falando de Jesus. Por quê? Porque as adversidades, as aflições que passamos, elas não podem ser um motivo para nós pararmos. Não, elas precisam ser uma ocasião para nós avançarmos com mais e mais força, com mais e mais coragem, com mais e mais ousadia, buscando mais e mais a presença de Deus, para anunciarmos com mais unção, graça e poder o Evangelho de Cristo. Paulo, ele fala sobre este grande combate. E quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, já nos últimos dias de sua vida, Paulo ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 3 coisas maravilhosas na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Primeira coisa é você chegar no final da sua história, nós chegarmos no final da nossa vida com a certeza e com o sentimento de dever cumprido. É chegarmos no final da nossa história com o sentimento de dever cumprido. Paulo diz: eu combati o bom combate. Paulo diz: eu batalhei o bom combate da fé. Eu lutei pela causa do bom mestre. Eu, em momento algum da minha vida, me acovardei no meio das aflições. Paulo diz: eu lutei, eu batalhei, eu combati o bom combate. Que cada um de nós possamos chegar no final da nossa caminhada nesta terra, possamos chegar no final dos nossos dias, da nossa existência nesta terra, com o sentimento de dever cumprido, seja ele em casa, ou seja ele em um leito de hospital, nós possamos deitar a cabeça no travesseiro, aonde quer que estejamos, e ter em mente a certeza de que combatemos o bom combate da fé. Enquanto tivermos força, enquanto tivermos vida, enquanto tivermos vigor, precisamos combater, aleluia, o bom combate da fé. Ai, candarabria, soramanácia. Deus conta conosco para combatermos o bom combate da fé, aleluia. Deus conta conosco. Aí Paulo, ele segue dizendo: eu combati o bom combate e guardei, completei a carreira, cheguei ao fim, não parei no meio.
Andai como a nasceria bandarácia. Quantas pessoas que começaram a caminhada conosco, elas pararam pelo meio. Quantas pessoas que começaram a caminhada conosco, se cansaram e pararam, e no meio do seu cansaço encontraram um Isbi-Benob como Davi. No capítulo 21 ou 22, se não me falha a memória, do segundo livro do profeta Samuel, quando ele já está avançado em dias, e a Bíblia diz que Israel vai para a batalha, e os homens disseram a Davi: não vá, e ele diz: não, eu tenho que ir. O sentimento de cumprir a sua missão, mas Davi já era avançado em idade, e ele se cansa, e a Bíblia diz que ele encosta em uma pedra, e havia um gigante por nome de Isbi-Benob, que examinou Davi, que observou Davi todo o tempo, segundo nos diz a história, desde que Davi derrotou Golias, ele passou a ser observado por Isbi-Benob. Isbi-Benob o observa e espera o momento exato para atacar e tirar a vida de Davi. E quando Davi, cansado dos anos, dos muitos anos de vida, Davi já cansado, ele se encosta em uma pedra para descansar. A Bíblia diz que Isbi-Benob estava ali observando e vai para tirar a vida de Davi. Mas antes que aquele gigante chegue em Davi e tire a sua vida, a Bíblia nos apresenta Abisai, filho de Zeruia, que salva Davi, que mata o gigante. Irmãos, nem sempre nós vamos ter um Abisai do nosso lado. Precisamos entender isso. Nós precisamos completar a carreira. Quantos cansaram no meio da carreira e não tiveram um Abisai para lhes proteger, para lhes ajudar, e estão hoje parados? Outros partiram para a eternidade sem Jesus, estão numa eternidade distante de Cristo. Mas que nós possamos chegar no final da nossa carreira e dizer como Paulo: combati o bom combate da fé, e eu o combati até o fim. Que Deus nos ajude para irmos até o final da batalha, que Deus nos ajude para irmos até o final da guerra, combatendo o bom combate da fé e completando a nossa carreira. Ei, Deus manda dizer para alguém aqui: eu sei que é culto de ensino, mas eu estou pregando na unção de Deus e na direção do Espírito Santo uma palavra profética para a sua vida. Não pare no meio da batalha. Deus conta com você. Completa a carreira. Deus ainda tem muita estrada para você caminhar nesta terra. Levanta a cabeça e batalha, porque Deus está cuidando da sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enquanto muitos hoje estão preocupados em guardar tantas coisas, a preocupação de Paulo era guardar a fé. No bom combate pela causa do bom mestre, Paulo guerreia, Paulo luta, Paulo completa a carreira e guarda a fé. Eu sempre costumo dizer que o importante na nossa vida espiritual não é simplesmente começar bem, porque tem muita gente que começa bem e termina mal. Saul começou bem, mas terminou mal. Pedro não começou muito bem, mas terminou ótimo. Paulo começa perseguindo a igreja, mas termina morrendo pela causa do mestre. Paulo começa prostrado no caminho de Damasco, mas termina de pé diante do trono da glória de Deus. Quem começa a carreira de joelho
termina de pé diante de Cristo. Quem começa a carreira de joelho, vivendo na dependência de Jesus, termina a carreira guardando a fé e tendo a certeza da recompensa que lhe espera. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o que é que ele diz que está lhe esperando? A coroa de justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Ei, irmão, tem recompensa para você. Aleluia, tem recompensa para mim. Mas ela não está no começo e nem no meio da estrada. Ela está lá no final. Ela está no final da carreira. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, cheguei ao fim. E eu cheguei guardando a minha fé. A fé é o que precisamos guardar para receber a coroa, para receber a recompensa. Não tem recompensa sem fé. Não tem recompensa para quem não chega ao final da carreira. Quem para pelo caminho e não completa a carreira não tem galardão, não tem recompensa. Nós precisamos caminhar e caminhar bem do começo até o fim da nossa história. Precisamos ir até o final. Paulo diz: eu completei a carreira, guardei a fé. A certeza que eu tenho é que é a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Tem recompensa para você e para mim naquele dia. Aleluia. Versículo 2, ele diz assim, ele nos apresenta qual é a finalidade deste combate pela fé. Por que ele combatia pela fé? Então ele nos diz, para que os seus corações sejam consolados. E a palavra, o termo consolar, neste texto, neste versículo, no seu original tem o sentido de encorajar, tem o sentido de animar. Por quê? Não se esqueça do contexto histórico da igreja. Era uma igreja que estava sendo atacada pelas heresias e pelos falsos mestres. E isso estava desanimando o povo. E isso desanimava a igreja. Isso desanimava os crentes. Como nos nossos dias hoje, não só problemas desta ordem desanimam as pessoas, mas existem problemas familiares, problemas espirituais, problemas de relacionamento, problemas que surgem no trabalho, e que todos estes juntos contribuem para um desânimo na vida dos cristãos. E aí Paulo diz: eu estou combatendo com vocês, eu estou batalhando por vocês, eu estou orando pelas vossas vidas. Paulo fala de um combate em oração. Paulo fala em orar uns pelos outros. Paulo fala em orar por aqueles que necessitam. Nós precisamos parar, nós precisamos pensar um pouco e deixar de sermos egoístas, porque muitas vezes as nossas orações só tem o eu preciso, o eu quero, o eu necessito, e nós esquecemos muitas vezes de que os nossos irmãos estão precisando, de que alguém está precisando, de que nós temos que orar e interceder por alguém. Às vezes nós falarmos não vai resolver muito o problema da pessoa, mas se nós orarmos por ele, se nós orarmos por ela, Deus pode fazer alguma coisa. Paulo, ele está mostrando, ele está dizendo qual era a finalidade deste combate, a fim de que eles fossem consolados, tivessem os seus corações consolados. É por isso que Paulo estava falando qual era primeiro a finalidade desta batalha. Qual era a segunda finalidade desta batalha? Ainda neste versículo de número 2, ele diz: para que estejam unidos
em amor. Paulo fala da unidade. Perceba uma coisa, porque o capítulo 1, versículo 2, vai nos mostrar como estes crentes de Colossos eram vistos. Veja o versículo 2 do capítulo 1. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Eles já eram chamados, já eram conhecidos como irmãos e como irmãos fiéis em Cristo e como santos. Alguém que já tinham sido, pessoas que já haviam sido santificadas. Mas o que Paulo está dizendo, o que Paulo desejava, era que eles experimentassem um aperfeiçoamento maior em suas qualidades de servos de Deus. Queridos, Paulo fala de uma unidade. Eles deveriam, além de ser consolados, demonstrar união. Uma grande arma que o diabo tem usado hoje na igreja é a desunião, é a semente da discórdia. E às vezes a gente se depara com elas, e você percebe algumas coisas. Em que momentos elas surgem? Em que momentos elas surgem? E quais são as motivações delas? Preste atenção e observe que enquanto uma igreja ela está parada, está todo mundo muito bem. Está parada. Não oferece perigo ao diabo. Não oferece resistência. Mas quando ela se prepara e começa a trabalhar, ela desperta e começa a trabalhar em prol do reino de Deus, o diabo começa a agir por fora, para minar a unidade da igreja. E por que isso? Porque ele sabe que se a igreja não estiver unida, ela não avança. Se você parar para ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o grande trunfo da igreja apostólica era sim a sua vida de comunhão com Deus. Mas por que havia essa vida de comunhão com Deus? Porque eles estavam todos unidos. A igreja está unida desde o capítulo 1. No capítulo 1, depois que Jesus é assunto ao céu, você vê os discípulos indo para o cenáculo, ou melhor, voltando para o templo, indo para o cenáculo, para orar. E a Bíblia diz que lá já havia um grupo de pessoas, e eles foram se unir aos que lá estavam. Capítulo 2 começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Unidade. Depois da descida do Espírito Santo, capacitando a igreja, enchendo a igreja, e o grande mover do Espírito Santo no Novo Testamento, nós encontramos a Bíblia mostrando a igreja unida. Na sequência, no capítulo 2, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e estavam todos juntos ouvindo a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, todos juntos. E a Bíblia dizia o quê? E a Bíblia nos diz o quê? Que eles iam caindo na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos.
A igreja estava unida num só propósito, de uma tal maneira que no capítulo 5 aparece um casal que quer fugir à regra, que destoa da unidade da igreja. E o que acontece? São mortos, porque mentiram. E olha o que eu acho interessante que Pedro diz: olha, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. Morreu. A igreja unida avança. A igreja unida prospera. A igreja unida vai progredindo. E era isso que Paulo queria. Agora, como era esta união que Paulo estava dizendo? Unidos em amor. Não é simplesmente unidos, é unidos em amor. Por que Paulo fala da união baseada no amor? Porque a união baseada no amor faz com que passemos por cima das nossas preferências, faz com que passemos por cima de algumas coisas e amemos o nosso irmão. Quando Paulo fala de estar unidos em amor, Paulo está falando de estar unido, independente daquilo que há na vida do meu irmão que eu não concordo, que eu não goste. Por quê? Por quê? E aí eu vou usar um exemplo simples para você entender. Você está namorando com a moça, e aí você não descobre tudo. Quando você casa, surpresa, você vê muita coisa. A moça vê muita coisa no rapaz, o rapaz vê muita coisa na moça, e que ele olha assim e diz: meu Deus, Jesus, me ajuda, não estou acostumado com isso. A moça diz: eu não estou acostumado com isso. O rapaz diz: eu não sabia que era assim. E o que acontece? Separa? Não. Por que não? Porque o que os uniu foi o amor. E então o que eles fazem? Vencem as diferenças, passam por cima das diferenças. E quando isso acontece, o relacionamento se fortalece. Da mesma forma somos nós dentro da igreja. Veja que Paulo começa a carta no capítulo 1 falando e chamando os crentes de Colossos de irmãos, ou seja, pertencentes à mesma família. Seu irmão pode fazer muita coisa que te desagrade, mas você continua amando ele. É seu irmão. Agora na igreja, o crente não cumprimenta o outro, pronto, já não quero mais saber daquele irmão. Deus me livre. O irmão não concorda com você em alguma coisa, já diz: não quero saber desse irmão. Misericórdia. Essa irmã, não gosto da saia dela. Ela corta o cabelo desse jeito, misericórdia. Nos preocupamos com as diferenças. E aí nós nos esquecemos do que Jesus diz, do que a Bíblia nos ensina, de que precisamos amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o que nós fazemos? Deixamos de lado aquela pessoa que a gente não gosta, aquela pessoa que tem algo, tem alguma característica na sua vida que não me agrada. Mas não era isso que Paulo estava dizendo aos crentes de Colossos. Paulo estava dizendo a eles que eles precisavam estar unidos em amor.
que o amor precisava uni-los de uma tal maneira, de serem um corpo, de tomarem uma forma coesa, uma forma firme, uma forma inabalável. Precisamos entender isso nos nossos dias, porque é tanta picuinha no meio das igrejas hoje, é tanta coisa no meio das igrejas hoje, e a gente quer que Deus opere, e a gente quer que Deus venha fazer grandes coisas. Enquanto nós não entendermos essa verdade bíblica, nós vamos continuar caminhando assim. Precisamos aprender a passar por cima das falhas, dos defeitos. Eu não estou dizendo que você vai passar a mão na cabeça do irmão que está errado. Você vai ensiná-lo. Você vai mostrar para ele que o comportamento dele não tem respaldo bíblico, não tem apoio nas escrituras. Irmão, o irmão está andando errado. Por favor, veja o que a Bíblia diz. O irmão precisa mudar. Mas não rejeitá-lo, é amá-lo, é abraçá-lo, é mostrar para ele que Cristo transformou a sua vida de uma tal maneira e nos encheu com o seu amor de uma tal maneira que as diferenças se tornam minúsculas diante da grandeza do amor de Deus em nossas vidas. E João diz uma coisa muito séria. João diz que aquele que diz que está na luz, mas aborrece o seu irmão, e aborrecer, neste texto, é odiar, nunca esteve na luz. Até agora está em trevas. Ou seja, nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus tem a sua vida transformada. Você não é obrigado a concordar comigo em tudo que eu penso, mas você é obrigado a me amar, independente do que eu penso. Eu não sou obrigado a concordar com você, com tudo que você pensa, mas eu sou obrigado a amar você, independente do que você pensa. Eu não vou poder colocar você dentro do meu pensamento. Não vou. Você tem que andar assim, porque eu penso que é assim, e é assim, acabou. Você tem a sua maneira de pensar. Agora, o que precisa haver é amor. Porque quando há amor, há respeito. O irmão pensa assim, com relação a esse assunto. Mas eu penso assim, com relação a esse assunto. E podemos conviver juntos, congregar juntos, servir a Deus juntos, entendendo os nossos limites, e nos respeitando um ao outro, e nos amando uns aos outros. Paulo diz ainda que, e a terceira razão pela qual ele combate, terceira finalidade do seu combate pela fé, ainda aí no versículo 2, primeiro, para que os seus corações sejam consolados, segundo, e estejam unidos em amor, terceiro, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Isso aqui é tremendo. Porque a inteligência que Paulo se referiu nesse texto
com certeza, é a inteligência espiritual. É a inteligência que ele menciona no capítulo 1, versículo 9. Vamos ler? Versículo 9 do capítulo 1. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência e sabedoria oriunda do Espírito de Deus. Experiência e sabedoria oriunda dos céus. Inteligência e sabedoria que se origina em Cristo, que tem a sua origem em Cristo, que tem a sua origem em Deus. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque a heresia gnóstica, ela tinha a intenção de diminuir o valor de Cristo, de mostrar que Cristo era apenas uma das emanações de Deus, que ele era semelhante aos outros seres angelicais. E aí Paulo diz que ele combatia, que ele batalhava para que estes crentes fossem enriquecidos da plenitude de inteligência, que eles fossem cheios com a sabedoria do alto. Para quê? Para que eles pudessem conhecer, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Paulo nos ensina que a única maneira de conhecer e de ter sabedoria é estando em Cristo. A melhor e maior sabedoria, ela vem de Cristo. Amém? Amém. Agora, tópico 2 desta mensagem é a partir deste versículo 3, porque Paulo vai nos apresentar os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Porque Paulo conclui o versículo 2 falando do conhecimento do mistério de Deus, Cristo. E aí ele diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Para eu falar isso aqui, vamos ler Romanos. Romanos 11. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo fala de tesouros, mas Paulo nos diz que estes tesouros estão escondidos. Estão escondidos. Se estão escondidos, não é algo de fácil acesso. Quando você esconde alguma coisa,
você esconde com o propósito de que ninguém encontre. Quando você esconde alguma coisa, você esconde com o propósito de que alguém, para encontrar aquilo que você escondeu, vai ter que procurar demais. E quando nós escondemos alguma coisa, nós estamos dizendo que este algo que escondemos é de grande valor. Porque ninguém esconde o que não vale nada. E aquilo que tem valor não se deixa à vista, fácil. Você cuida, você esconde. Por quê? Porque você não quer que se perca, que estrague. Paulo está falando de tesouros. Paulo está falando de coisas valiosas. E estas coisas valiosas, ou estes tesouros que Paulo está falando, eles estão escondidos. Os tesouros do conhecimento e da sabedoria, eles não estão amontoados em um depósito que qualquer pessoa encontra. Eles estão escondidos. Paulo diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem está escondido? Em Cristo. Paulo está dizendo o quê? Que o que é valioso para nós, sabedoria e conhecimento, não se encontra nos livros escondidos como os gnósticos diziam. Paulo está dizendo a verdadeira sabedoria que a igreja precisa, que o crente precisa, ela está escondida em Cristo. E se está escondida em Cristo, eu preciso buscar conhecer a Cristo. Eu preciso me aprofundar no conhecimento de Cristo. Para quê? Para que eu possa ter acesso a esta ciência, a esta sabedoria, a estes tesouros que estão escondidos nele. Então que Paulo está convocando-nos nesta noite, e que Paulo convoca os crentes de Colosso e os crentes desta noite. Paulo nos convoca a mergulharmos no conhecimento de Cristo. Para quê? Para que possamos absorver os tesouros da sabedoria e da inteligência que estão escondidos em Cristo. Precisamos viver uma vida de comunhão com Deus. Precisamos viver uma vida de oração, de meditação na sua palavra, para conhecer os mistérios, conhecermos os tesouros que estão escondidos em Cristo. Não tem como eu conhecer, eu encontrar algo que está escondido, se eu não procurar bem. Não tem como. Já aconteceu com você de você guardar alguma coisa que é importante, e você guardar tão bem guardado que depois nem você lembra onde guardou? E o que você faz para encontrar? Você vira a casa toda. Você vira a casa toda para encontrar. Arranca tudo para fora. Eu guardei aqui. Eu sei que está aqui no guarda-roupa. Aí pensa na bagunça que você faz. Tira tudo de lá. Joga tudo para fora. Abre bolsa. Principalmente mulher, que tem um caminhão de bolsa, né? Mulher, tem um monte de bolsa. Aí abre bolsa, fecha bolsa. Abre isso, busca aquilo. Vira a gaveta e revira. E faz isso e faz aquilo. Até encontrar. Com as coisas de Deus é a mesma coisa. Busque, se dedique, busque com diligência. Faça como a mulher que perdeu a dracma. Faça o que for necessário para encontrar aquilo que você perdeu, porque é valioso.
Mas Paulo também fala e nos deixa uma grande advertência. Paulo fala sobre encontrar os tesouros que estão escondidos, os tesouros da sabedoria e da ciência que estão escondidos em Cristo. E ele diz, e digo isto, ele está dizendo, eu estou dizendo a vocês, que vocês precisam procurar os tesouros escondidos em Cristo. Para quê? Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Você já parou para observar que hoje essas seitas, elas usam de inúmeros artifícios para tentar enganar você, para te atrair? Vem com uma roupagem de coisa boa e bonita, mas lá dentro os seus ensinos são antibíblicos, são heréticos. E Paulo mostra aos colossenses que o único lugar onde eles poderiam encontrar a sabedoria e a ciência era em Cristo. Paulo diz, vocês precisam buscar a sabedoria e a ciência, para que ninguém vos engane. Nós estamos falando de uma igreja que estava sendo ameaçada pelas heresias. A igreja dos nossos dias precisa entender a necessidade de se obter conhecimento da palavra, de adquirir conhecimento. Para quê? Para não ser enganado. Paulo diz, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Paulo não está falando nada aqui de espiritismo, viu? Eu não estou presente com vocês no corpo, mas estou em espírito. Paulo não está falando nada de espiritismo aqui. Paulo está dizendo que ele estava unido com a igreja no mesmo propósito. Mesmo que ele não estava presente, ele estava unidos com eles, em oração, no mesmo propósito. Você quer ver? Você quer ver? Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É isso que Paulo está dizendo. Olha 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. É isso que Paulo está dizendo aos crentes. Olha, eu não estou com vocês presente em corpo, corporalmente, mas eu estou em espírito. Eu estou unidos com vocês no mesmo propósito. Eu estou orando junto com vocês. Eu estou orando por vocês. Eu estou envolvido e junto com vocês nesse propósito. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo termina dizendo que ele se regozija, vendo a ordem e a firmeza
da vossa fé. E não existe nada mais gratificante, não existe nada mais gratificante para um líder do que ver que a igreja que ele cuida, que ele pastoreia, que ele lidera, os crentes estão firmes na fé. João percebe isso. João sente isso. Veja a segunda epístola de João. Segunda epístola de João. Versículo de número 4. Segunda epístola de João. Versículo de número 4. Porque é uma epístola de capítulo único. Por isso só falamos o versículo. Versículo 4. Nos diz assim João: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. João, melhor dizendo, está falando para uma igreja, e ele a trata como senhora. Os anciãos, a senhora eleita e a seus filhos. A senhora eleita, a igreja e a seus filhos. Ele diz: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. João está alegre por causa da firmeza. João está alegre por causa da firmeza. Agora o que nos chama a atenção? O que nos chama a atenção é que João, infelizmente, não diz que ele se alegra porque todos os teus filhos andam na verdade. Mas ele diz que apenas alguns. Isso nos mostra o quê? Que dentro de uma igreja existem aqueles que absorvem os ensinamentos, andam na verdade, mas existem aqueles que não absorvem os ensinamentos e não andam na verdade. Mas mesmo aqueles poucos trazem ao nosso coração alegria. João está dizendo: eu me alegro porque alguns de teus filhos estão andando na verdade. Ele estava vendo, ele estava tendo conhecimento de que pelo menos alguns estavam andando na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Precisamos absorver os ensinos e andar na verdade. Eu concluo dizendo o terceiro tópico desta mensagem, a partir do versículo 6, deste capítulo 2. Andando em Cristo, porque é o assunto que ele vai falar. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andar nele. E isso aqui é muito forte. Primeiro, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Quando alguém recebe Cristo como seu Salvador, precisa também tê-lo como seu absoluto Senhor. E nunca andar ou se deixar levar pelos apelos heréticos. Existem pessoas, e eu conheço muitas delas, e você também, que passam 30 anos dentro de uma igreja. E aí vão em uma dessas aglomerações destes seituários
E quando voltam de lá, voltam dizendo: agora sim. Agora sim. Passei tantos anos na igreja que aceitei Jesus. Mas agora eu sei o que é ser crente. Esse nunca teve uma experiência com Jesus. Nunca teve. Certa feita, um irmão que dava até aula na nossa escola bíblica lá no Brasil, muitos anos atrás, eu ainda estava na mocidade, eu acho que nós ainda nem estávamos casados. E ele dava aula na escola bíblica, era professor da nossa classe, da classe dos jovens. Mas um dia ele foi numa dessas igrejas, denominadas igrejas seituárias, seitas, e chegou ali, ouviu aquela palavra e voltou e disse que ia sair da igreja. Saiu da igreja e foi para lá, congregar lá. E algumas pessoas que o encontraram depois, ele dizia: agora sim, eu encontrei a verdade. Ele encontrou uma verdade tão grande que ele teve que se batizar de novo. E eu não sei que verdade é essa, porque a Bíblia diz que é um só batismo. Mas para fazer parte dessa denominação, ele teve que se batizar de novo. Mas a verdade que ele encontrou foi tão impactante que ele se batizou de novo. Passou por cima do que diz a Bíblia. Porque a palavra desses homens está acima até da Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu não consigo entender. Recebeu Jesus, se alimenta dele. Aí Paulo diz: como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E essa figura de andar que Paulo usa aqui, fala-nos do quê? Mostra-nos um sentido de um viver diário do crente, segundo o padrão de Cristo. Andar em Cristo é andar segundo o padrão de Cristo. Paulo exorta os crentes. Paulo encoraja os crentes de Colossos a não terem somente Cristo como seu Senhor, mas a andarem nele. A andarem na verdade. Andar em Cristo significa, de um modo geral, viver em obediência aos seus preceitos, às suas ordenanças, aos seus mandamentos. Nós muitas vezes dizemos: eu estou em Cristo, mas eu faço o que eu quero, porque eu tenho livre-arbítrio. Tudo bem, irmão, eu vou discutir isso com você. A Bíblia mostra que nós temos o livre-arbítrio, porém, a Bíblia me diz que eu tenho que ser obediente a Cristo. A Bíblia me diz que eu tenho que obedecer às Escrituras. Então o meu livre-arbítrio, ele precisa estar condicionado à Bíblia. Vamos seguir para concluir? Porque o horário já foi. Paulo diz, versículo 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Quando nós andávamos no mundo, as nossas raízes eram malignas. Estávamos no pecado. Agora não. Agora nós temos o Espírito Santo. Agora nós temos a palavra. Agora nós temos a verdade. Agora nós temos a vida. Agora nós temos a
Agora Paulo nos diz que nós fomos enxertados nele, fomos ligados nele. A nossa vida agora está enraizada em Cristo. Eu preciso, veja bem, eu preciso entender que se agora eu tenho que andar em Cristo, e se andar em Cristo é viver diariamente obedecendo os seus princípios, então eu preciso estar edificado nele, e edificado nele significa estar firmado, estar convicto da nossa fé e cumprindo as doutrinas que emanam da palavra de Deus. Veja o que o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, nos diz. Provérbios de número 4. Provérbios de número 4. E o versículo de número 2. Provérbios 4, 1 e 2. Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Salomão está dizendo, para que nós venhamos dar ouvidos à correção de nosso pai. Para quê? Para que venhamos conhecer a prudência. Por quê? Porque ele tem nos dado boa doutrina, ou seja, bom ensino. Uma direção correta. E aí ele diz, não deixeis, não despreze a minha lei, os meus ensinos, o meu padrão de vida, aquilo que eu designei para você. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 14. Efésios 4, 14 nos diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando estamos edificados em Cristo, e a nossa base, ela está fundamentada na palavra de Deus, Paulo nos diz que a finalidade disso é para que nós não venhamos ser como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, mas para que sejamos firmes. Firmes. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Graças a Deus. Se coloque de pé.